preguiça. 3 considerações sobre preguiça. O que a preguiça é? Qual a solução da preguiça? E por fim, quais as boas novas do Evangelho para nós que lutamos com preguiça? Preguiça. Como ela é? Como a palavra de Deus descreve a preguiça? Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Provérbios. Provérbios 24. Nós vamos gastar tempo aqui nessa epístola da sabedoria, digamos assim, o livro da sabedoria, Provérbios 24. Do versículo 30 até o versículo 34. Provérbios 24, do versículo 30 ao 34. Achou aí, Arthur? Achou? Provérbios 24, do versículo 30 ao 34. Se precisar ajuda, a tia Wanda te ajuda, tá bom? Obrigado, Wanda. Diz assim, a partir do versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Como é que a palavra de Deus descreve a preguiça ou o preguiçoso? Se fosse um retrato pintado, como é que a palavra de Deus pintaria, com quais traços pintaria essa imagem da preguiça? A partir ali do versículo 30, é uma reflexão. Passei pelo campo do preguiçoso, eu estava caminhando ali perto, eu tirei um tempo para considerar. Pois junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos. Talvez na sua Bíblia diz o homem preguiçoso. Mas passei pelo campo do preguiçoso. Irmãos, a agricultura hoje ela é bastante importante. Hoje em dia a indústria também é importante. Mas nesta época em que é escrita, é compartilhado esse provérbio, a sociedade sobrevivia praticamente da agricultura. Não era questão de você trocar uma nota de R$ 10 por um saco de trigo. Não, você tinha que levar ali alguma coisa do seu campo e trocar com alguém que tinha alguma coisa que plantou, semeou, botou água, cuidou, e assim vai ter uma troca de valores. O campo do preguiçoso, então, é algo de muito valor. O campo em si. Puxa vida, você tem um campo, você tem um lugar para semear, você tem um lugar para cuidar, é tão importante quanto hoje ter uma conta bancária. Ou talvez, na linguagem de hoje, um cartão de crédito. Um meio de adquirir, um meio de guardar aquele dinheiro pelo qual você trabalhou. O campo representa isso. O campo representa o cuidado, a saúde, o mantimento da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares, da sociedade. Então a reflexão aqui é muito importante. O campo é como se fosse uma ferramenta de trabalho. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e olha só, eis que
tudo estava cheio de espinhos. Ele não está trabalhando o campo dele. Os espinhos estão crescendo junto com o trigo, com o milho. A sua superfície coberta de ortigas. E pior, diz assim, e o seu muro de pedra em ruínas. O muro de pedras é a maneira como que, nesta sociedade, se protegia o campo. Para que o seu vizinho que tem vaca, não venha um bendito, uma vaca, um cavalo, do campo do seu vizinho e destrói tudo aquilo que você plantou. Ou que venha um ladrão. Ou que venha outro animal, como a gente vai ver mais tarde, até um leão. Ou seja, o muro não é simplesmente decorativo. É proteção, é cuidado, é demarcar também. Isso aqui é meu, não passe dessa linha. O seu campo é deste muro para lá. Meu bisavô que levantou esse muro. Meu pai que manteve esse muro. Esse campo aqui é meu. Mas diz o escritor, ao refletir sobre o campo do preguiçoso, o muro de pedra estava em ruínas. Acontece. Chove, as pedras vão caindo. É necessário manutenção. E a reflexão do escritor é que o preguiçoso não faz a devida manutenção. Ele não cuida do seu campo. Ele não cuida daquilo que ele plantou. E ele não cuida daquele que protege aquilo que é seu, o muro. Tudo está em ruínas. Nós vivemos, de fato, irmãos, num mundo caído, onde tudo tende a ruínas. Tudo acaba virando pó. E requer da nossa parte um trabalho, um esforço, um suor de manutenção. E diz aqui o escritor que o preguiçoso não está disposto a fazer esta manutenção. Eu tentei resumir o preguiçoso, ou a preguiça, na seguinte frase: quando ele se depara com necessidades dentro do âmbito da sua responsabilidade, ele escolhe não agir. Ou seja, a sua ação é não agir. Sua ação é a falta de ação. Quando ele se depara com necessidades, não todas as necessidades, que a gente não dá conta de todas as necessidades, mas quando ele se depara com necessidades que estão dentro do âmbito ou do perímetro das suas responsabilidades, o seu campo, a sua família, a sua casa, ele escolhe não agir. Ou pelo menos ele escolhe agir daqui a pouco. Daqui a pouco. E ele vai empurrando com a barriga. E aí diz os próximos versículos, do versículo 32. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Só uma pausa ali, irmão, só uma pausa ali. A palavra de Deus é a revelação infalível de Deus. Mas como o Júlio comentou, Deus, na sua misericórdia, ele nos ensina até por meios que não são escritos. Não que eu devia olhar para o sol e procurar ali a voz infalível de Deus. Não é isso. Nós temos aqui na palavra a palavra infalível de Deus. Mas olha esse sentido. Olha, só de considerar o campo do preguiçoso, o escritor pôde subtrair dali, extrair dali um ensino, uma palavra de sabedoria. Tendo visto, considerei, diz o versículo 32, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Qual é a instrução
que esse escritor sábio extrai do campo do preguiçoso. Ele veja assim, ele percebe o seguinte: o preguiçoso é vencido pela preguiça aos poucos, aos poucos. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. O escritor não está dizendo que, olha, não devemos dormir. Ou não devemos usar o botão snooze ali no alarme do nosso celular. E dormir mais um pouco quando toca o alarme. Não é isso. Precisamos dormir. Aliás, o Criador dos céus e da terra nos dá o exemplo de descansar, de cada 7 dias, descansar um dia. Descansar é preciso, mas olha, o preguiçoso, ele diz, deixa para lá, depois eu conserto essa goteira. Depois eu conserto o muro. Deixa eu dormir mais um pouco. Mais um pouco. Um pouco para encruzar os braços em repouso. E diz ainda o provérbio que o homem preguiçoso, ele é como a dobradiça de porta. Ele na cama, parece que você está fazendo panqueca. Ele vira de um lado para o outro. Ou seja, nem dorme direito ele faz. Mas ele prefere ficar ali como dobriça de porta, vai e vem, do que levantar e consertar o muro que está caindo em pedaços. Ele não considera a sua necessidade. O preguiçoso, ele é vencido aos poucos. Olha ainda no livro de Provérbios, nós estamos no 24, volta para o capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, olha o versículo 4. Reflita. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja e nada tem. Você pode dizer que o preguiçoso não faz nada, e é verdade. Mas uma coisa ele faz, ele deseja. Não custa sonhar, ele sonha pra caramba. Ele tem altas vontades, grandes planos, muitos desejos. Aliás, você senta com um preguiçoso, ele tem muitas ideias. Muitas coisas que ele ainda vai fazer. Ele ainda vai dar início. Ele ainda vai terminar. Muitos desejos, mas pouca execução ou zero execução. Aqui nós estamos considerando, irmãos, o preguiçoso. O preguiçoso é aquele homem totalmente tomado pela preguiça. É como se fosse o vício dele. Ainda que talvez você não se considere preguiçoso, e amém por isso, é verdade que nós somos tentados a sermos preguiçosos. Ainda que talvez a gente não se depara com o dia a dia do preguiçoso, nós somos tentados pelo pecado da preguiça. Não fazer, não agir, não cumprir, não cuidar das necessidades que estão ao alcance e dentro das nossas responsabilidades, ao invés de perseverar, agir, ficar no conforto, na cama. Ele vive no mundo irreal. Esse é um ponto. Se você está fazendo anotações, anota aí. O preguiçoso, ele vive no mundo irreal. Ele tem muitos desejos. Mas, puxa, o que você faz quando você deseja muita coisa? Você tem que levantar mais cedo para dar conta ao longo do dia. Mas nem levantar ele levanta. Ele acha que o desejo vai, de alguma forma, chegar até ele. Outra pessoa vai fazer. Outra pessoa vai trazer. Outra pessoa vai consertar um muro.
Outra pessoa vai comprar os sementes. Outras pessoas vão semear. Outras pessoas vão cultivar. Outras, de alguma forma o desejo vem. Isso é irreal. Isso é irreal. E quando você tem a idade do meu filho Peter, que tem 2 anos, ele que vive num mundo bastante irreal, é até normal. Ele diz no meio da noite, mamadeira, e a mamadeira vem de uma forma mágica, né? Mas imagina o meu filho Peter fazendo isso com 25 anos. Fazendo isso com 35 anos. Já seria irreal. Irreal. O meu filho Peter, ele olha para o boneco de dinossauro e ele enxerga ali algo que tem vida. É a imaginação dele, imaginação fértil. E amém, é a fase da vida dele. Mas imagina isso com 25 anos, com 30 anos, olhando para um campo e pensando, isso aqui vai dar fruto. Mas você semeou? Não. Mas vai dar fruto. O preguiçoso é assim, maturidade. Ele vive num mundo irreal. Não condiz com a realidade. O Provérbios 26, agora pulando para frente, Provérbios 26, olha o mundo irreal do preguiçoso. Pior que essa, e foi isso mesmo que aconteceu essa noite, irmãos. 2 horas da manhã, o Peter acorda, papai, mamadeira? Provérbios 26, do versículo 13 ao 16. Olha só, diz o versículo 3. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Agora, vejamos. Estamos falando sobre uma sociedade não urbana, rural, onde há ali muitas fazendas, né? Ok. Pode ser que tenha, de fato, um leão no caminho? Poder pode, né? Mas, puxa vida, se tem um leão no caminho, então isso é um problema para a comunidade toda. Então, rapaz, chama o seu vizinho, resolve isso aí. O leão vai machucar alguém. Isso não é só problema para você. Problema para a cidade toda. Não, mas ele não quer sair da cama. Ele não quer fazer aquela viagem que ele prometeu fazer. Ele não quer fazer aquele trabalho que ele sabe que ele precisa fazer. Por quê? Qual a desculpa desta vez? Um leão está no caminho. Muito provavelmente, um leão feito na imaginação. A desculpa de sempre. Tem um obstáculo que eu não consigo superar sozinho. Logo, não farei o esforço. Alguém que é mais forte. Alguém que tem mais jeito. Alguém que saiba conversar com leões. Que resolva. Eu não posso. Esse é o olhar do preguiçoso. E diz mais adiante no versículo 16. Olha só, irmãos. Olha o versículo 15, o 14. Olha o versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, nas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito. Ou seja, nem levantou para ver se tem leão de fato na rua, né? O preguiçoso, ele mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Isso aqui, o escritor ele escreve meio que exagerando, mas para enfatizar um ponto. Você coloca um prato de comida na frente do preguiçoso, você prepara o alimento, bota no prato, coloca ali e só precisa fazer este movimento. E o maldito não faz. Preguiçoso. Dito de outra maneira, ele não só não cuida dos outros, mas ele não cuida de si mesmo. Ele não quer se alimentar. Vai ainda dizer o versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Opa! Para tudo. Agora chegamos num ponto. O preguiçoso, aos seus próprios olhos,
é um homem muito sábio. Ele tem todas as respostas. É difícil aconselhar essa pessoa. É difícil. Porque ele já sabe o que você vai dizer. Diz ele, né? Ele já tem todas as respostas. Nos olhos dele, quando ele se olha no espelho, ele pensa, puxa, eu tenho a sabedoria de pelo menos 7 homens. E ao longo do livro dos Provérbios, vai se trabalhando esse tema de comunidade, grupo. Aquele que não tem sabedoria, que procure um grupo de pessoas que possa ajudá-lo. Esse é um tema recorrente no livro de Provérbios. E este cidadão que não sai da cama, ele não precisa de conselho de ninguém. Ele não quer que você bata na porta dele. Ele já tem todas as respostas. Com licença, eu sozinho vou à falência. Não quero sua ajuda. O segundo ponto é qual é a solução. Mas, irmãos, só abrir um parêntese aqui. Aqui a palavra de Deus descreve o preguiçoso como sendo arrogante e que o caminho do preguiçoso leva à pobreza. Queria abrir um parênteses, só para que fique bem claro. O texto não está dizendo que todo pobre é preguiçoso. Não é isso. Ou que todo aquele que passa por um período, um tempo de muita necessidade, talvez até necessidade econômica, isso é por conta de preguiça. Isso não é verdade. Não é verdade que todo pobre é preguiçoso. Mas é verdade que todo preguiçoso acaba se empobrecendo. Isto é verdade. O preguiçoso, ele vai do mal ao pior. Existem preguiçosos ricos? Existem. O texto não está negando isso. Mas o texto está dizendo, olha, a natureza da coisa é que a roda gire. E da mesma forma, o preguiçoso, ele vai e vai num caminho que leva a precisar e desejar ainda mais. Ele deseja e nada tem. Ele deseja e nada tem. Ele deseja ainda mais e nada tem ainda mais. Isso leva ele à pobreza. Fecha parênteses. E só seguimos para o segundo ponto. Qual é a solução? Qual é a solução? Porque, irmãos, esse é um pecado que está próximo de nós. O preguiçoso, ou dito de outra forma, a preguiça, ela surge muitas vezes no ambiente de conforto. Onde há conforto, pode haver tentação de ser preguiçoso. E nós vivemos em uma das sociedades mais confortáveis que já existiram na face da Terra. Eu ouvi o comentário de um comentarista, não sei o nome, não lembro mais o nome dele, mas ele falou o seguinte, olha, na antiguidade, apenas o rei tinha a capacidade, o poder e o meio de dizer, eu quero um prato assim, assim, assado, traz o prato a mim. Hoje nós fazemos isso com iFood. Todos nós vivemos como reis. Essa é a verdade. A gente abre um bagulho, tem uma luz, a gente tecla nos botões e é só esperar 15 minutos que a comida vem até nós. 15 minutos é forçando, né? Mas é um pouco mais. O ponto é que nós vivemos como os reis da antiguidade. Todos nós. Nós vivemos numa sociedade repleto de confortos. Isso não é ruim, necessariamente. Que bom que Deus permitiu que eu e você vivêssemos nesse período. Mas o ponto é que, nesse ambiente, surgem algumas tentações. E uma delas é a preguiça. Então, qual é a solução? E agora vamos para capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Meu pai tinha o hábito, Provérbios 6, do versículo 6 a 11. Ele lia um capítulo de Provérbios por dia, ou por noite. Era no final do dia, ele chamava a família e lia um capítulo. E como tem 31 capítulos,
Em um mês dá para você ler um capítulo por dia. E depois, no outro mês, você só recomeça. Só recomeça. E para mim, que estava ouvindo meu pai, eu achava o maior chatice do mundo. E aí, conforme vai passando os anos, você começa a ver a sabedoria no que ele fazia. Provérbios capítulo 6. Enfim, fica a dica. Era a dica que meu pai dava para as pessoas. Olha, leia um capítulo de Provérbios por dia, que faz bem. É tipo vitamina C, vitamina sabedoria na veia. Provérbios 6. Provérbios 6, do versículo 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ele chefe, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Qual a solução? Primeiro, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Imagina um homem ou uma mulher que se acha tão inteligente, tão sábio quanto 7 homens instruídos, de repente ter que se abaixar ao nível de uma formiga. Ou seja, o provérbio está dizendo: preguiçoso, comece fazendo o seguinte: engole essa sua arrogância. Você é orgulhoso. Engole isso. Vai ter com a formiga. Comece com a formiga. E a gente esperaria que a solução da preguiça fosse talvez coisas maiores, não coisas menores, coisas maiores, um to-do list bem maior. Faça X, Y e Z. Um grande sonho, uma grande tarefa, um grande objetivo, meta. E o escritor de Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga. Encontre aí na tua casa. Tá fácil, eles estão em todo lugar. Tem uma lição divina em cada canto da sua casa. Vai ter com a formiga. Reflita, olhe, aprenda. Aprenda o quê? Qual é a lição aqui? Considera os seus caminhos e sê sábio. Diz o versículo 7. Não tendo ela chefe, ou seja, ela não faz porque tem alguém botando pressão. Nem oficial, nem comandante, não existe hierarquia. E mesmo assim, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Deus colocou na formiga um calendário digital que diz: o inverno vem. Não que a formiga é profeta, ela não sabe dizer quando o inverno vem, mas ela sabe: o inverno vem. Isso não é só a formiga que tem isso. O instinto animal tem em muitos animais. Mas a formiga é assim, olha, como vierão dias de muito frio, eu preciso preparar agora. E uma das consequências de eu preparar agora é poder passar pelo tempo do inverno. O escritor está dizendo, senhor preguiçoso, você não considera as consequências do seu trabalho ou a falta do seu trabalho. E aqui nós recebemos um convite para nós considerarmos as consequências do nosso trabalho ou a falta do nosso trabalho. Quais as consequências? E é isso que volta a apontar para aquele muro que está caindo em ruína. O mal em si não é que caiu uma pedra e é preciso que alguém vá lá e bote aquela pedra de volta. O mal daquele cenário é que isso vai trazer consequências amargas lá na frente.
O mal de você não tirar, o mal de você não limpar o campo antes de semear, não é que vai brotar logo no início ali, com aquelas ervas daninhas. Mas o ponto é que quando você for colher o fruto, está tudo misturado e aí já não dá para separar uma coisa da outra. Consequências, consequências, consequências. O preguiçoso, ele precisa sentar e fazer um curso intensivão com a formiga para aprender a necessidade de reconhecer que as nossas ações, ou a falta delas, tem consequências. Vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Engole esse seu orgulho. Considere os seus caminhos e ser sábio. Isso é tão bonito, irmãos. Isso é tão bonito. Ser sábio. Ou seja, tem até esperança para o preguiçoso. E isso é tão bonito porque no Novo Testamento vai dizer assim: quem deseja sabedoria é só pedir que Deus dá generosamente. Se você está aqui esta noite pensando, puxa, eu precisava ser mais sábio nesse quesito, amém! Há esperança para todos nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, é também Deus Todo-Poderoso. Ele é totalmente santo, totalmente sábio, e Ele dá generosamente da sua sabedoria. Ó preguiçoso, diz o versículo 9, até quando ficarás deitado? É preciso desenvolver um olhar para consequências futuras. Considerar qual é o meu papel hoje e qual a consequência de eu não cumprir o meu papel aos poucos. Lembra? O preguiçoso, ele não perde tudo que tenha recebido através de herança. Ele não perde tudo de um dia para o outro. Mas é aos poucos, aos poucos. Eu queria, irmãos, fazer uma aplicação já para 2023. Não sei se você tem um campo onde você cuida aí de sementes, talvez tenha um muro de pedras, mas para vocês que, assim como eu, não temos um campo, eu gostaria de fazer uma aplicação para o nosso dia a dia. Considera na sua família, no seu relacionamento com a sua esposa, ou com seu marido, com seus pais, ou com seus filhos. Quais as consequências futuras que dependem de um cuidado aos poucos, contínuo, hoje? E se você deixar o muro cair na ruína, perder aquele muro, aquela proteção, se você perde certa firmeza aos poucos hoje, quais serão as consequências futuras disso? É um convite para nós considerarmos as nossas vidas. Veja, a preguiça, às vezes, surge em uma área das nossas vidas. Podemos ser bastante atarefados. Eu estou fazendo muitas coisas e por isso não posso gastar tempo em casa. Eu estou fazendo muitos compromissos. Estou participando de muitas reuniões. Eu estou preguiçoso? Eu jamais. Mas quais as consequências futuras na sua família se todo o seu tempo está em outro lugar? Quais as consequências futuras? Ou você acha que não haverá consequências? Que podemos deixar os nossos filhos ou os nossos relacionamentos ser levados, vai empurrando com a barriga. O mal do preguiçoso é que ele não está disposto a fazer puxa, me fugiu a palavra. Ele não está disposto a fazer o esforço necessário. Algum esforço ele faz, porque ficar virando de um lado para o outro, chega o dia que isso não é fácil, mas ele faz o esforço. Mas o esforço
de proteger o que é seu, de fazer a manutenção do que é seu, isso ele não faz. Irmãos, é verdade que os nossos relacionamentos, seja com os nossos cônjuges, seja relacionamentos no trabalho, relacionamentos na igreja, relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais, por natureza, eles não vão caminhar alinhado naturalmente. Você pode só deixar que eles vão caminhando. A verdade é que ou eles se perdem ou eles se aproximam. Os nossos relacionamentos são assim. Ou eles se distanciam, ou eles se aproximam. Não dá para empurrar com a barriga. É preciso esforço. É preciso pensar nas consequências futuras. Nós que somos membros desta igreja, e não querendo excluir você que nos visita aqui hoje, mas fazendo uma aplicação ainda mais específica aos membros desta igreja, o ministério desta igreja não é uma coisa que simplesmente acontece. Alguém limpou onde você está sentado. Alguém varreu o chão por onde nós andamos. Alguém preparou esse lugar. Talvez não tenha sido você. E não precisa ser necessariamente você. Mas alguém precisa fazer. É preciso esforço. É preciso trabalho. As coisas não acontecem naturalmente. Exigem desempenho e foco. Pense em como você pode servir uns aos outros dentro da igreja, como é nos ensinado na palavra de Deus. O que você pode fazer para servir o irmão ao seu lado? Qual esforço, qual desempenho você pode fazer? Enfim, continuamos então e chegando ao final. O terceiro ponto. Qual é a nossa esperança? Irmãos, se eu parasse por aqui, o ensino seria um tanto legalista, né? Que nem disse o professor, que falar sobre o que nós devemos ou não devemos fazer, um judeu faz, um muçulmano faz. Essa sabedoria aqui está ao alcance de qualquer um. Mas agora vamos pensar no nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a esperança? Quais são as boas novas do Evangelho para nós que lutamos com a preguiça? Veja bem, qual é a nossa esperança? Primeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele perdoa todos os pecados. Se você está aqui esta noite e você sente sobre os seus ombros o peso da culpa, da preguiça, saiba, o Senhor Jesus Cristo perdoa até esse seu pecado. Ele morreu na cruz, Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele perdoa Ele perdoa todos os pecados. Todos. Inclusive o pecado da preguiça. Ou seja, há esperança, há perdão até para o preguiçoso que crê em Cristo. E não só isso, mas o nosso Salvador, Ele trabalha. Aqui, assim como nós lemos no início, lá em João 5, o Senhor Jesus Cristo dizendo, olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele é o Deus dos deuses, Rei dos reis. E Ele trabalha. Ele não está nos céus com seus pés na piscina, só esperando acabar essa miséria do mundo para nós irmos morar com Ele. Não é isso. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele trabalha para isso. Para Ele, trabalhar não é coisa de escravo ou servo. Trabalhar é coisa de rei. É coisa de Criador. É coisa de Deus Todo-Poderoso. E Ele nos chama a trabalhar. Ele nos abençoa com capacidade criativa e tempo e espaço para trabalhar. Não só isso, mas o nosso Salvador capacita os trabalhos. Antes dele colocar sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade, aquela responsabilidade de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Antes de dizer isso, volta lá uns versículos. E Jesus diz assim, eu tenho toda a autoridade e poder sobre todas as coisas. Eu capacito. Eu te dou a capacidade. Eu vou te ajudar no seu trabalho.
Essas são as boas novas. Ele perdoa os preguiçosos. Nós temos um Senhor que trabalha. Nós temos um Salvador que capacita aquele que trabalha. Nós temos ainda a promessa lá em Salmo 121. O pastor Tiago Santos que destacou esse capítulo. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, mas não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita. Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Enquanto você está dormindo, Deus não está dormindo. E aí, por fim, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não sofre com preguiça. O nosso Deus não é um Deus preguiçoso. Ele é um Deus que perdoa os preguiçosos. Ele é um Deus que capacita aqueles que estão dispostos a trabalhar. Ele é aquele que chama-nos para trabalho. E é aquele que dá a promessa. Olhe que linda essa promessa. Que nosso trabalho não será em vão. No seu pior dia, no seu pior momento, nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que é feito em obediência à sua palavra, nunca voltará em vão. Deus faz com que todas as coisas, até um péssimo dia no escritório, até um péssimo dia em casa, coopere para o bem daqueles que o amam. O que é a preguiça? É fugir. Qual a solução? É sentar e aprender com a formiga. Engolir o orgulho e aprender com a formiga. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o Salvador perdoa os preguiçosos. O Salvador trabalha. O Salvador capacita. E o Salvador promete que o nosso trabalho não é em vão. Irmãos, vamos trabalhar para a glória de Deus. Amém? Posso orar com vocês? Obrigado pela sua atenção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela sua palavra. Ela é viva. Pedimos que nos ajude, Pai. Ó Senhor, nos ajude a cuidar dos nossos campos. Nos ajude a cuidar das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. Nos ajude a nos empenhar e, ao mesmo tempo, nos ajude a descansar em Ti, ó Pai. Te louvamos pelo perdão que recebemos, por todos os nossos pecados. E pedimos que nos ensine a trabalhar. Em nome de Jesus.